Olá, tudo bem? Me chamo Joilma. Estou aqui para gravar, nossa primeira videoaula da disciplina de inglês com o assunto pronomes pessoais de caso reto e o simple present do verbo to be. Qualquer dúvida que vocês tenham, façam anotações e depois pergunte aos seus professores, tire suas dúvidas com seus professores, ou então vocês também têm a opção de rever o vídeo a quantidade de vezes que vocês quiserem. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bem, os pronomes pessoais do caso reto em inglês, que eles são chamados de subject, são esses que vocês estão vendo aí. I, que é eu, esse I faz parte da primeira pessoa do singular, e esse pronome só pode ser escrito com letra maiúscula. Onde quer que ele apareça numa frase, vocês precisam escrever com letra maiúscula. You significa você ou tu, faz parte da segunda pessoa do singular. Já a terceira pessoa do singular, nós temos 3 pronomes em inglês, que são he, que é ele, she, que é ela, it, que é ele ou ela. E aí está escrito como um pronome neutro. Por que é um pronome neutro? Porque geralmente a gente não traduz, tá? Esse pronome geralmente é usado, além de usar para animal ou objeto, ele também é usado numa frase quando não existe um sujeito. Tá? Em inglês, precisa de um sujeito, então se usa ele quando o sujeito é singular. We é nós, faz parte da primeira pessoa do plural. You, novamente, tem lá em cima, mas lá em cima é singular. Esse you agora aqui de baixo, vocês ou vós, segunda pessoa do plural. A diferença entre eles dois, a gente vê ou na frase, quando a frase está no singular, esse you é singular. Quando a frase está no plural, esse you está no plural. Ou então, a depender do contexto, Por exemplo, tem uma imagem, nessa imagem tem 2 ou mais pessoas, então esse you é plural. Se na imagem só tem uma única pessoa, esse you é singular. E they, eles ou elas, faz parte da terceira pessoa do plural. Tá? Esses pronomes, a função dele na oração é de sujeito. Tá? Então, eles têm função de sujeito na oração. Eles são usados em começo de frase. Então, se vocês, por um acaso, não estiverem lembrados do que seja sujeito, sujeito é o ser, sobre o qual se declara algo. Ou, se vocês preferirem, é aquela palavra que pratica a ação. Então, por exemplo, eu botei aí um exemplo. Paulo comeu o bolo. Então, quem está praticando a ação desse verbo aí, comer? Paulo. Então, Paulo é o sujeito. Ou ainda você pode fazer a perguntinha, quem? Quem comeu o bolo? A resposta dessa pergunta é o sujeito, Paulo. Mas para a gente frisar melhor os pronomes pessoais, vamos ver o emprego de cada um em uma frase. Vamos ao primeiro. Aí tem hello, I love you. Veja que o personagemzinho aí do Bob Esponja, ele bate a porta, e quando o personagemzinho aí abre a porta, ele aí diz, hello, I love you. Ele usa o I porque é ele que está falando. Então, eu, eu amo você. You are a student. Veja que o rapaz aí na imagem está apontando para você. Então, por isso que ele usa you, You are a student. Você é um estudante. Aí agora, he is an actor. Por que ele está usando aí he? Porque o personagemzinho que está aí nessa imagem é um homem.
E he é usado apenas para homem. E se só tiver um nome. Ele é um ator. She is a singer. Usamos o she porque o personagemzinho aí é uma mulher, né? Ela é uma cantora. Então, she é usado apenas para mulher. Né? It's a dog. Usamos o pronome it para falar de animal ou de objeto. No caso aí, é um animal, é um cachorro. Então, é um cachorro. It's a fast car. Novamente, usamos o pronome it porque carro é um objeto. Então, só frisando, he é ele para homem, she, ela para mulher, it, ele ou ela para animal ou objeto. We, essa mulher se chama Kamala, ela é a atual vice-presidente dos Estados Unidos. Ela aí recebeu a notícia que eles dois tinham sido eleitos presidente, então ela aí liga para Joe Biden e diz, we did it. Ela está dizendo o seguinte, nós conseguimos. Então, ela está usando nós, porque se referindo a eles dois. Ela, que é o eu, e Joe Biden. You're welcome. Vamos supor que aí seja eu falando para todos vocês, né? Sejam bem-vindos. Então, por isso que aí tem you're welcome. Nessa outra imagem, nós estamos vendo várias pessoas se divertindo aí, dançando. Então, como tem várias pessoas, nós usamos o pronome they. They are having fun. Eles estão se divertindo. Vocês estão lembrados que he é só para homem, she é só para mulher, it é só para animal ou objeto. No caso do they, né, são eles, é o plural dos três que eu terminei de falar agora com vocês. Se for dois homens, they. Se for duas mulheres, they. Se for dois animais ou objeto, they. Tá? Novamente, veja que aí nós temos dois animais, um gato e um cachorro, né? Então, foi usado também o pronome they. They are cute animals. Eles são animais fofos, né? E aí uso eles porque tem dois animais. Agora vamos passar para o simple present do verbo to be, que é o primeiro verbo que vocês estudam, tá? Então, nós vamos estudar esse verbo em duas formas, na forma afirmativa e na forma contraída. A forma afirmativa nós vamos ver o pronome e depois o verbo. Na forma contraída, a gente vai ver os dois juntos, coladinho, e aí vocês vão entender o porquê. A forma afirmativa do verbo to be, para I, é am. Né? I é o pronome, am é o verbo que é usado para o I. You are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Aí é a forma normal. Mas se eu quiser escrever esse mesmo verbo, só que de uma forma mais reduzida, mais contraída, o que é que eu faço? Eu junto o pronome com o verbo, corto a primeira vogal do verbo e no lugar que eu cortei, eu coloco um apóstrofo. Então, I am fica I'm, junto. O I, corto o A do verbo, botei um apóstrofo, sobrou o M. You are vai ficar your. Eu junto o you com o are, corto o A do verbo, boto um apóstrofo, vai sobrar o R e o E. He is. Do mesmo jeito, his. Eu vou cortar a primeira vogal do verbo, que é o I, boto um apóstrofo e coloco o S. Isso é chamado de forma contraída. Se eu disser I am, e depois eu não quero dizer mais I am, eu boto I'm,
é a mesma coisa. Então, o que é I am? Eu sou ou eu estou? I'm. A mesma coisa. Eu sou ou eu estou. Porque o verbo to be, ele corresponde a dois verbos para a gente em português, que é o verbo ser ou o verbo estar. A tradução dele vai depender do complemento da frase. Se vocês olharem no lado do slide, eu coloquei dois exemplos com I am. Eu botei I am a teacher, né? E botei I am at home. Veja que I am a teacher está escrito da mesma forma, I am. Só mudou o complemento que de a teacher foi trocado por at home. Mas a frase de cima, I am a teacher, a tradução vai ser eu sou um professor, ou eu sou uma professora, que a maior parte das profissões é usado tanto para homem quanto para mulher. Mas na frase de baixo, eu coloquei I am at home. A tradução agora vai ser eu estou em casa, porque o complemento é casa. Tá? Então, a tradução desse verbo depende do complemento da frase, tá? Para que seja sou ou estou. Outra coisinha também. A forma contraída, em inglês, geralmente eles usam em linguagem informal. O que é linguagem informal? Aquela linguagem da gente, do nosso dia a dia. Também é usado em tirinhas, aquelas tirinhas que são as histórias em quadrinhos, né? Ou em letra de músicas, que se usa a forma contraída, ou então nas conversas de WhatsApp, como a gente em português também, que a gente abrevia. Então, a mesma coisa em inglês, tá? Bem, só para lembrar, né? Remember, lembre. Am é verbo, tá? Só é usado para I, que é eu. Só o esse am aí só é usado para este I maiúsculo, para mais nenhuma pessoa. Is é usado para os pronomes. He, lembra que é para homem, she, que é para mulher, it, que é animal ou objeto. Ou qualquer sujeito que esteja no singular. Que sujeito que esteja no singular? Por exemplo, Maria, é singular. João, é singular. O garoto, é singular. Então, o verbo que a gente usa é is. E o are é usado para you, we e they, e também para qualquer sujeito que esteja no plural. Por exemplo, Maria e João são duas pessoas, no plural, então é are. O gato, desculpa, os gatos, eu uso are, porque está no plural. Então, veja 4 exemplozinhos que eu dei aí. Mary é uma mulher só, por isso que eu usei is. Mary is a teacher. Maria é uma professora. Peter and Bob are brothers. Peter and Bob são duas pessoas, por isso que aí está sendo usado o verbo are. Do outro lado, the cat, que é o gato. Veja que o gato é um só, é um singular, por isso que ele usa o is cute. O gato é fofo. The cats, veja a diferença. Agora, the cats está no plural, por isso que vai ser usado o are. Ok? Bem, eu coloquei aqui uma atividade do livro de vocês, do livro didático de vocês. Essa atividade aqui, ela está na página 30, ok? Então, ele pede o seguinte, leia a tirinha abaixo e faça os exercícios 1 a 3 no seu caderno, tá? É para responder no caderno. Aí, o que é que ele pede aqui? Em qual quadrinho acontece cada ação descrita abaixo? Escreva 1, 2 ou 3 em seu caderno. Porque aí na tirinha nós estamos vendo que tem 3 quadradozinhos. Então, você vai dizer a que quadrado cada ação dessa está.
Então, quando vocês forem fazer atividade que tenha textozinhos, principalmente se for tirinhas, não é necessário a gente traduzir o quadrinho todo, né? A história toda. É muito fácil a gente ter uma ideia do texto sem precisar traduzir tudo. Como? Primeira coisa, vocês olharem as imagens. As imagens, ela fala muito. Aí na imagem nós estamos vendo dois personagens, um homem e um gato. Tá? Depois que a gente dá essa olhada, né, na imagem, aí o que é que a gente faz? A gente vai para as falas e vamos olhar aquelas palavras que parecem com nossa língua, português. Por exemplo, na primeira imagem tem cartoonist. Eu acho que vocês devem saber o que é cartoonist. É cartunista, a pessoa que desenha nesse tipo de tirinha. E vamos também para as palavras que a gente já conhece em inglês. Por exemplo, hi there. Eu acredito que vocês conheçam o que é hi. Hi é a mesma coisa que hello, né? E aí vocês continuam dessa forma nas demais imagens. Aí veja, na letra A, Garfield apresenta-se e apresenta seu dono. Então, qual dessas três imagens o Garfield, está apresentando o dono dele e se apresentando? Aí você coloca aí o número da imagem. B, John apresenta-se e apresenta seu animal de estimação ao leitor, do mesmo jeito. Você vai olhar qual das três, coloca aí ao lado. John diz que o objeto dos personagens, John diz que o objetivo dos personagens da tirinha é entreter os leitores. Você vai colocar o número aí que está correspondendo ao que está dizendo na letra C. D. Garfield pensa apenas em se alimentar. Segunda questão. Correlacione as colunas abaixo, escreva as respostas no seu caderno. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a correlação da frase da esquerda com a frase da direita. Então, tem aí a letra A. John e Garfield cumprimentam o leitor. Aí, qual é a frase que mostra que eles estão cumprimentando o leitor aí? É a 1, This is my cartoonist, John. É a 2, This is my cat, Garfield. 3, I'm a cartoonist. 4, hi there. Né? Letra B, John revela sua profissão em qual dessas 4 frasezinhas da direita, né, está revelando a profissão do personagem, né? Letra C, John apresenta Garfield em. Vocês escolhem também. D, Garfield apresenta John em. Coloca. Terceiro, substitua a estrelinha aí com a expressão da tirinha acima para completar as sentenças, como no exemplo abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Com relação a essa atividade, ele colocou um exemplo para você seguir. Veja um exemplo. Dentro da aspas tem assim, I am Garfield. É equivalente a, quer dizer, é a mesma coisa de você dizer o quê? Aí ele colocou aí na forma contraída, I'm Garfield. Tanto faz ele dizer I am Garfield, como ele dizer I'm Garfield. Então, é isso que vocês irão fazer aí na letra B, C, D, E e F. Tá? É a mesma coisa, você vai colocar a frase na forma contraída. Só uma diferençazinha aí na letra E, que vem dizendo assim, my name is Garfield, é equivalente ao quê? Olha, quando a gente aprende a se apresentar, geralmente tem uma perguntinha que a gente faz ao outro quando está conhecendo, que é o seu nome, né? Que em inglês é what's your name? A pergunta what's your name, ela pode ser respondida de várias maneiras. A gente, em português, por exemplo, a gente já diz o nosso nome. Joilma. Nosso nome, Joilma. Mas tem pessoas que assim, eu sou Joilma. Então, ele vai dizer, I am Joilma. Tem outros que vão dizer assim, meu nome é Joilma. Então, vai dizer, my name is Joilma.
Então, my name, Joilma, pode ser I am, Joilma, I'm, Joilma, e aí vai. Quinta, conheça os amigos de Garfield e substitua a estrelinha com as palavras apropriadas para completar as seguintes sentenças. Isso está na página 31. Então, por exemplo, a letra A, ele já fez, olha, I am Garfield. Dentro do parêntese tem I'm Garfield. Já está completo. Na letra C, também está completo. It's Odie. It's Odie. Também está completo. Mas a letra E já não está completa. Ele colocou uma estrelinha aqui, tem a friends. Mas dentro do parênteses ele diz o que é que tem que ser colocado aqui. Porque aqui dentro tem we are friends. Então, que palavrinha está faltando? Que tem aqui dentro, mas está faltando aqui. Aí vocês colocam, tá? A mesma coisa você vai fazer com a letra B. Veja que a letra B tem uma estrelinha aqui, tá? Is John. Mas dentro do parênteses, ele tem his John. Então, qual é a palavra que está faltando aqui que tem dentro desse parênteses? E você vai fazer a mesma coisa para as demais. Sétima questão. Who are they? Quem são eles? Vocês vão olhar as imagens e escrever no seu caderno frases como no exemplo abaixo. E ele pede para que você use a forma contraída. Então, aqui nessa imagem nós temos Neymar, e ele fez a frase para Neymar. Ele colocou, como Neymar é um nome, ele colocou o he, tá vendo aí? Só que na forma contraída, com o verbo fica his Neymar. A mesma coisa você vai fazer para essa imagem daqui, que eu acredito que vocês conheçam, né? Que é uma cantora. Aqui, a terceira é uma família. Esse desenho animado é muito famoso nos Estados Unidos, de uma certa forma. Eles retratam a família americana. Vai fazer a mesma coisa aqui para a letra D, a letra E e a letra F. Lembrando para colocar na forma contraída. E usando os pronomes e o verbo. Usando he se for homem, she se for mulher, usando it se for animal objeto, usando they se for duas pessoas ou mais, e aí vai. Oitavo, substitua a estrelinha com am, is ou are. Am, is ou are é o verbo, para completar as frases como no exemplo abaixo. Em seguida, combine as frases com a imagem do exercício 7. O exercício 7 tem a letra de A a F. Escreva as respostas no seu caderno. Essa atividade está na página 32. Aí vamos ao exemplo. Aí ele coloca she, o sujeito she. Como o sujeito é she, ele completou com is. A Colombian singer. Pronto. Aqui ele formou a frase. Agora, she is a Colombian singer. Está em qual dessas figuras? Aí, se você olhar, ó, a letra B é essa cantora aqui, ó. Ela é colombiana, né? Ela é uma cantora colombiana. Como é o nome dela? Desculpa. Veja que a imagem é a letra B. É isso que você vai colocar aqui, ó. Ela é uma cantora colombiana. Então, imagem B. No 2, they, Brazilian singer. Então, para they, qual desses três verbos vocês irão usar? Am, is ou are. Você completa e aí vai dizer a quem pertence essa frase. They are Brazilian singer. Você vai na imagem, se for a imagem é, você bota picture, é, e aí sucessivamente. Bem, gente, a nossa aula vai terminando aqui. Espero que tenham todos entendido o que eu falei, que nós falamos aí. E estudem direitinho, vejam como são cada pronome, vejam como é conjugado o verbo to be. E uma boa aula para vocês. E até a próxima, se Deus permitir.